Mais uma vez, o Senhor vem nos ensinar sobre algumas verdades que o mundo hoje ou esqueceu ou não quer lembrar. Porque muitas pessoas, e é uma imensa maioria de pessoas, não são poucas, é um imenso número daquelas pessoas que vive como se depois da morte, ou vive como se tudo se resumisse aqui e agora. Não acreditam, talvez acreditam em vida eterna, ou tem aquela falsa sensação de que ao morrer todos nós iremos para o céu, o que não é verdade, porque foi Jesus quem falou do inferno. Aliás, Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para nos livrar do inferno. Senão ele não precisava nem ter se encarnado. Foi para nos livrar do Satanás, da condenação eterna por causa da rebeldia humana, que se rebelou contra Deus. Foi por isso que Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo, para livrar o homem da condenação eterna. Mas tem muita gente que acha que essa questão, esse negócio de inferno é invenção da igreja. Maldito o homem que confia no homem. É o que as pessoas dizem por aí. E são muitas pessoas, é a imensa maioria. Talvez seja por isso que Jesus falou: poucos são aqueles que entrarão no reino do céu. E muitos aqueles... Foi Jesus que falou, viu? Não fui eu. Estreita é a porta da salvação. Já ouviram essa passagem? Ouviram ou não viram? Eu já ouvi. Estreito é a porta que leva para a salvação. Larga e espaçosa, e muitos são aqueles que por ela passarão. Então acho que a gente tem que levar mais a sério a nossa vida, acreditar mais nele do que lá fora. Veja o que diz o salmista, resumindo toda a leitura: é feliz quem a Deus se confia. E a primeira leitura: maldito o homem que confia no homem e coloca toda a sua confiança na carne humana. Tudo que o mundo diz ele acredita, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Acredita em tudo, menos em Deus. E olha que Deus fala pela sua igreja, viu? Por exemplo, hoje, Deus está falando com você e comigo através do quê? Da leitura que nós acabamos de ouvir. Deus fala através do seu magistério, do Santo Padre o Papa, dos seus legítimos pastores. Deus está sempre falando conosco, mas muitas vezes a gente não escuta, porque não quer, porque acredita mais nas mentiras do mundo, porque a gente gosta de ouvir aquilo que agrada. Se você quer se tornar uma pessoa antipática, fale a verdade, vai ter poucos amigos. Seja verdadeiro, fale as coisas verdadeiras, você vai ter poucos amigos. E não é só para o padre que vale isso, viu? Agora agrada, minta, ceda aos caprichos das pessoas, você vai ser querido e amado. Sempre foi assim. E não mudou nada. Aliás, antes a coisa complicou mais ainda. Mas Jesus nos disse que feliz o homem que deposita nele a sua confiança. Infeliz, bendito, maldito aquele que prefere ouvir as mentiras do mundo apresentadas de forma bonita, porque agrada, ou porque me agrada. Ainda é tempo de nos convertermos, né? Enquanto há vida e esperança. E o Evangelho, né? Que passagem bonita, de Lázaro
e o rico epulão, né? Ou seja, aquela pessoa que se banqueteava todos os dias, dava grandes, esplêndidas festas, depositou toda a sua confiança nos seus bens, enquanto que Lázaro, como não tinha nada, o seu tudo era Deus. Aqui que está o problema da riqueza, não é o fato de ser rico e pobre, porque tanto rico como pobre pode ter, né? O perigo das riquezas é que eu deposito nelas, toda a minha vida está depositada nos meus bens, na minha fama, no meu prestígio, enquanto o coração vai se afastando de Deus. Esse afastar-se de Deus que é perigoso. E parece que eles não estavam num lugar, para aqueles que não acreditam no inferno, né? Jesus manda um recadinho aqui, viu? O rico estava no lugar de tormento, não deve ser um jardim. Se fala que é um lugar de tormento, coisa boa, chamas, não era numa piscina aquecida. Sabemos que lugar que é. Até os bancos da igreja sabem o que o padre está falando. E suplica e pede para que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo para refrescar nesse lugar de tormento. E olha o que diz aqui. E pede para avisar, olha, pelo amor de Deus, avise, eu tenho um monte de irmão lá ainda. Manda avisá-los para que eles não tenham o infeliz destino de cair no mesmo lugar que eu caí. E aí ele diz, Abraão, que existe entre nós uma distância, um abismo muito grande. Os que estão aqui não podem passar para lá, ou seja, quem está com Deus não vai com o diabo, e vice-versa. Os que estão no inferno também não poderão vir aqui. O destino já está selado. Por mais que quisesse, os daqui não poderão passar para lá, muito menos os que estão do lado de lá poderão vir. Então a ideia é que há uma separação, aquilo que Jesus sempre falou. Benditos e malditos. Manda avisar, preveni-los para que não venham também eles nesse lugar de tormento. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, não vão escutar, né? Mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles irão se converter. E Abraão disse, se eles não escutam nem Moisés nem o profeta, não acreditarão mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. E é verdade. Quem foi o primeiro que ressuscitou dos mortos? Quem foi? Foi o padre Leonor? Não, eu não morri ainda, vou morrer ainda. Quem foi o primeiro que falou da vida eterna, que ressuscitou e falou que existe céu, inferno e purgatório? Quem? Esse aqui, ó. Se não acreditam nele, vão acreditar em mim? Vão acreditar? Manda preveni-los. Olha, se eles não acreditam, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não, mas é assim. O ser humano é tinhoso. Quando está convencido de uma coisa, muito difícil mudar a cabecinha, virar a chave, viu? Muito difícil virar a chave. Que escutem a igreja. Deus continua falando para muita gente cabeça dura, coração orgulhoso, prepotente, quando é centrado em si, não se dobra. Só um milagre. Só um milagre. Repare, olhe, cuide e observe se não é assim mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus